E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Bahia classificado, meteu 3-2 no Ceará ontem. A boa equipe do Ceará, é bom dizer. E o Vitória empatou e ambos estão classificados para a Copa do Nordeste. Mas a bomba que surge é que tem um time árabe, os árabes estão querendo levar Eric Puga. Bahia que comprou por 18 e recusou 51 milhões. É mole? Venha com a gente que você vai entender, meu amigo. E aí, minha galerinha, o Vitória no dia de ontem empatou com o Motoclube de 1-1 e garantiu a vaga, né, como primeiro colocado do seu grupo, que é o grupo A, aguardando a classificação do grupo B. E Vitória que colocou ontem um time misto, porque o time principal, assim diz, que jogou com o time misto, que o time principal vai viajar no sábado para jogar fora de casa, tá bom? Pela Copa do Brasil, ou pelo Campeonato Brasileiro. E aí, os jogadores foram poupados no dia de ontem e o empate garantiu ao Vitória o primeiro lugar. Vamos ver com quem vai jogar, porque o primeiro joga com o quarto, né? O Bahia ainda já está classificado. Vamos ver como é que vai ficar a história da Copa do Nordeste. Vamos para aqui? Deixa eu ver se a gente traz alguma informação aqui. Ok, Lúcio, já foi direto. Vamos ver como é que está a classificação e qual foi o jogo de ontem. Ontem o Fortaleza está deixando a desejar. O time que fez um Campeonato Brasileiro ano passado muito bom, retrasado muito bem. E depois que perdeu o título, aí ontem perdeu para o CRB dentro de casa, lá em Fortaleza. Entendeu? Tomou 1-0 do CRB. O Sport também perdeu para o Altos, ontem também, tomou 1-0. O Motoclube empatou com o Vitória, o Ferroviário deu 2 no Souza e o Bahia meteu 3-2 no Ceará. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, o time do Ceará tá arrumadinho. O técnico Condé, ele costuma tirar leite de pedra, né? Não é que o time não é que o time do Ceará seja um time ruim, não. Estou dizendo isso não. Mas ele é um técnico que consegue arrumar um time direitinho, criar o padrão de jogo dele, o perfil de jogo dele. E o Ceará, apesar de ter tomado 3 gols, mas foi um time difícil no dia de ontem. O Bahia já, depois do 3-0, deu uma relaxada, tomou os dois gols e quase poderia ser do empate. E o Bahia tem tido isso. Lembra daquele jogo contra o Vitória, que a gente entrou em campo no último jogo? Que a gente entrou em campo com a condição de 2-0 para os pênaltis. Quase o Bahia vacila, só que aconteceu o empate. Então o Bahia tem dado a desejar nesse sentido. Ah, mas o Rogério Ceni disse que é porque o time está cansado, sem tempo de treinar. Nós estamos com 2 times, viu? Não temos time A e time B, não. Nós temos 2 times, podendo fazer 2 competições. E você está reclamando de quê? Você queria ter 3 times? Não. Tem jogador que você não botou para jogar ainda, que está aí no clube há mais de ano. Um deles é Thiago Felipe. Está aí no clube e você não coloca porque não tem minutagem, e quando tem oportunidade de colocar para ter minutagem, também não coloca. E diz que o jogador está cansado, mas tem um cara no banco que está lá para entrar. Estou citando aqui um dos exemplos. Tá bom? Então toma vergonha na sua cara. Vamos lá para a classificação. Deixa eu ver aqui, o mouse aqui, travou aqui você, mouse, foi o que houve. A gente vai trazer para a classificação. Pronto, vem para aqui. Classificação. Então está aqui a classificação. Deixa eu chamar isso aqui para vocês aí estão acompanhando. Olha aqui. 7 jogos. Todos aqui já com 7 jogos. São 2, 4, 6, 8. Já encerrou esse grupo aqui. O Vitória, 15 pontos, é o primeiro colocado. O Sport é o segundo. Ferroviária é o terceiro. Fortaleza é o quarto colocado. Veja como é que está a situação aqui desse grupo. Fortaleza é o quarto colocado. O CRB saiu
vendo aqui? CRB fora, Autos fora, Motoclube e Souza. E classificado, está aqui, Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza. Vamos agora para o grupo do Bahia. Como é que está a situação? Bahia é o primeiro com 13, mas o Bahia tem 5 jogos. Aqui a galera ainda não completou, tá vendo? São 7. 2, 4, 6, 8, para fazer 7. O Bahia falta fazer 2 jogos. E já tem como definição lá o Fortaleza. O primeiro pega o quarto. É isso? Hoje, se terminasse assim, o Bahia pegaria o Fortaleza. E o Vitória pegaria o Náutico. Olha aqui. Ó. Então o Bahia é o primeiro com 13 pontos. O CSA com 10 é o segundo. O Ceará com 10 é o terceiro também. E o Náutico é o quarto. Confiança que está com 7, tem chance, ainda tem, porque ele falta fazer 2 jogos. Já o Náutico, e o Ceará e o CSA já fizeram esses jogos. Só quem não fez ainda foi o Confiança, que se ganhar, pode ir para aqui. Vai depender desse saldo aqui que eu não quero fazer agora. Vem o América, que já fez também 6 jogos, né? A Juazeirense, que tem 6 pontos, já fez 6 jogos. O máximo que vai é a 9, já não consegue mais. Só se for um milagre aqui, para todo mundo perder e chegar aqui, ganhar aí a 9 e tirar o Náutico. E o Sampaio Corrêa, que está com 2 pontos, isso aí não tem chance mais nenhuma. E assim fica. Bahia, se encerrar assim, pega o Fortaleza. Se fosse encerrado hoje, pegaria o Fortaleza. Tá bom? Então vamos aqui agora. Vou falar sobre o resultado. Ótimo. O Bahia deu uma queda no dia de ontem, logo após o terceiro gol. O Rogério sempre disse que o time cansou, que o time está cansado, sem tempo de treinar. A gente queria participar de tudo, viu, Rogério Ceni? O Bahia queria participar de tudo. Está dentro de tudo. Então não tem como reclamar de nada. É encarar, meter o pé para dentro. E jogadores, no que eu gravei ontem, que saiu às 16 horas, eu gravei aquela gravação pela manhã e coloquei às 16 horas. Aquela era a pré-escalação, do qual eu critiquei você ficar improvisando os laterais, improvisando ali tudo. Mas você entrou com o Gilberto, né? E colocou o Iago Burdus do lado esquerdo. Gilberto lá direito e ele lá esquerdo. Entrou com Rezende ali. Acevedo, no meio de campo para frente, tá tudo beleza. Mas você tá sempre criando um jogador em alguma situação. Mas vamos para frente que para trás tem gente. Você não pode estar reclamando de estar com um atleta cansado, porque você está jogando com 2 times. Você tem 2 times para jogar. Só precisa você não criar e não inventar. Trazer atletas que estão sem jogar, que estão no banco, para poder dar essa minutagem. Vamos ter os próximos jogos da Copa do Nordeste. E aí, como você quer dar um descanso, e assim você diz, você tem outro time com os jovens e aqueles que não estão jogando. Tá certo? Até porque você sabe que, sendo o primeiro do grupo, vai pegar o Fortaleza. Queira ou que não queira, é um time pesado para se pegar. Apesar de estar vivendo nesses momentos aí uma fase meio ruim, mas ele vai voltar para o Campeonato Brasileiro e a fase que ele vai jogar contra o Bahia, me parece que começa lá para o mês de junho, parece que é a Copa do Nordeste. E aí, daqui para lá, o negócio não vai engrossar para algumas equipes que estão na Copa do Nordeste. Principalmente para a Vitória, para o Bahia que está disputando, né? E para o Fortaleza, que é o que está no grupo, para o próprio Sport, que está aí o Ceará. Então nós temos aqui Bahia, Fortaleza, Sport e Ceará, entre esses. Tá ok? Então, tomasse cuidado. O Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza, que estão na Copa do Nordeste, confere, e o Sport. Esses 5 estão aí. Entre os 8 que vão se classificar para a Copa do Nordeste, assim a gente percebe, está no grupo do Bahia e o Ceará, pode pensar que eles vão entrar, e no grupo do Vitória está o Vitória, o Sport
e o Fortaleza. Estão lá. Então, esses 5 times vão estar no Campeonato Brasileiro. Como a Copa do Nordeste, a outra etapa começa, me parece que a partir de junho, e eles daqui para lá vão estar mais endossados, né? Vão estar mais preparados. Porque o Campeonato Brasileiro rolou, e aí eles já tiraram todas as suas pendências, acredito, em nível de grupo, tá certo? Formação de grupo, esquema tático. Então o caldo vai engrossar. Se terminasse hoje, o Bahia pegaria o Fortaleza e o Vitória pegaria o Náutico. Então vamos aqui. Vamos falar sobre a questão de outra coisa, a situação. Eric Pulga, deixa eu ver aqui se tem aqui. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver a questão de Eric Pulga. O Vitória a gente já falou, né? Que Vitória no dia de ontem empatou, garantiu a primeira vaga, é finida, a chave do Vitória já encerrou tudo. A chave do Vitória já encerrou o que tinha que encerrar, tá certo? Confira o público de ontem na Fonte Nova, no jogo de ontem. O Bahia venceu por 3-2, tá aqui, aí. No total, 29.355 foi o público ontem na Fonte Nova, para uma renda de R$ 701.194 reais. Então, tá aí o público. Grande jogo do Bahia. Deixa eu ver aqui, Odolfi, a questão de Eric Pulga, para que a gente possa tirar aqui uma dúvida aqui, que vai perguntar, você viu isso aonde? Eu vi, deixa eu ver aqui, tudo direitinho, um time da Arábia está tentando, já ofereceu uma boa grana para o Bahia, para ver se consegue levar Eric Pulga. Essa é a questão. Cadê você? Volta para aqui, eu estou querendo encontrar isso aqui. Eric Pulga. Vou ver aqui o que eu encontrei aqui para mostrar para vocês, que eu não estou blefando aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está a matéria. Vamos aqui, Lúcio. Pronto, encontrei. Menos de 3 meses após adquirir Eric Pulga, junto ao Ceará, por 18 milhões e 800, o Bahia recusou uma oferta de 8 milhões e meio de euros, cerca de 51 milhões de fundo árabe pelo atacante Eric Pulga. Vamos lá. Investimento é esse aí. Comprou um jogador por 18,8 milhões e alguém já ofereceu 51 milhões. Agora eu lhe faço a pergunta. Ele lá, no time do Ceará, ia ter essa oportunidade? Não. E aí o clube não tem que atrapalhar a vida do atleta. Quanto ganharia Eric Pulga se fosse transferido depois de 3 meses do Bahia? 51 milhões. É mole. Quanto jogador o Bahia poderia comprar com 51 milhões? Ele botou 51 e o Bahia recusou. Vamos lá supor que o cara bote 60 milhões. É muito dinheiro, cara, para você contratar outros jogadores do futebol brasileiro. Então, no Bahia não tem torcedor. Quem dirige o Bahia hoje não é torcedor. Quem dirige o Bahia hoje são os investidores. Então, cada vez que ele vai comprando um jogador por 19 milhões e vende por 60, significa que ele vai renovando o seu plantel, compra-se um jogador, vende por 60, compra um de 40. Veja a diferença. Comprou por 18,8, vamos supor que venda por 60 e compra um de 40. Mas esse não é um jogador. Aí vai saindo alguns para o preço alto e vai comprando outro também para um preço alto. E vai formando uma base toda forte, sólida. Entendeu? Você comprou por 10, vendeu por 30, 40. Você que comprou por 10, vendeu por 40, um exemplo, você compra um jogador de 25, de 30. Você comprou por 10. E você vai formulando todo o seu plantel com jogadores no valor de 35 mil, 40 mil. Entendeu agora? Então, assim, para sair do Bahia um atleta hoje, é dinheiro. E lá fora, e aqui dentro do Brasil, todo mundo sabe que para tirar um jogador do Bahia hoje, tá difícil o futebol brasileiro. Tira. Pode até emprestar para ganhar minutagem. Entendeu? Mas está difícil hoje alguém chegar no Bahia e como era antigamente, tirar jogador barato, pegar o Bahia com o pires na mão, porque é assim que acontece.
no futebol brasileiro. Tirava o jogador do Bahia ou do próprio Vitória, levava lá para o Sul, comprava por 4 ou 5 milhões e vendia por 50, 60. E com esses 50, 60, o cara comprava um de 30. Pegou um jogador de 4 ou 5 do Bahia, levou lá para jogar lá, passou 3 ou 4 meses lá, uma temporada, vendia por 60 milhões e comprava um por 40. Olha o que ele fez. Comprou um de 4 e botou um de 40. E ainda ganhou 20. Entendeu agora como é que funciona o futebol? E diante disso, vai formulando, vai montando, vai arquitetando uma base forte, jogadores fortes, o time bem estruturado, aumenta o número de sua torcida, aumenta o número de marketing, mais dinheiro que entra no caixa e mais jogadores de qualidade vão chegando. E assim você vai montando um time pesado, qualificado e, no caso do Bahia hoje, mundialmente começa a ser conhecido por isso, que é um time que começa a vender jogador direto do Bahia para outros países, coisa que Bahia só vendia aqui para dentro. Vendia para Palmeiras, para Flamengo, dizia assim, vendemos um jogador caro. Aí o cara chegava lá e vendia por não sei quantos milhões. Acabou isso no Bahia. O Bahia agora é outro pensamento e é outra ideia. Sou a favor que venda qualquer um. Bota o dinheiro do bolso e traga jogador de qualidade. Monte um time forte, time coeso, um time que brigue por título. Você compra um jogador por 18 e digo que o Bahia não vende por menos de 60, 65, o que é que você quer? Traz 2 bons de 30, bota mais uma ponta, traz 2 de 35. Você sabe que é um jogador de 35 milhões comprado, não é emprestado, não é comprado, 35 milhões, vai buscar onde quiser o Bahia, certo? E aí vai se formando solidamente um time forte. E todo mundo quer vir, porque vê um time forte. Jogador quer estar em time forte, dinheiro em dia, time forte, estrutura forte, base forte. Já se falam e que leve, viu? Ó, meu conselho é que você leve. Já se fala em Rogério Ceni para a seleção, leve. Porque a seleção não presta realmente. A seleção não presta, é 1 ou 2 jogadores ali. Não presta a seleção. Eu não perco tempo para assistir jogo da seleção. Não vale 2 bandas de bosta. Me desculpe aqui. Não vale nada. E o torcedor brasileiro esqueceu a seleção. Olha, você quer ver o que é que está rondando o Brasil no dia de hoje? Lembra do tempo que era futebol, samba, cachaça? Não era isso? Seleção brasileira de futebol. O torcedor continua torcendo para o seu time. Ele continua apaixonado pelo seu time. Mas pela seleção, ele não está aí nem está chegando. Está pouco se lixando para essa droga de seleção. Estou mentindo? Não. O torcedor hoje, o povo brasileiro está voltado hoje para a política. Ó. Passou a pegar isso aqui e acompanhar a política no Brasil. É isso aqui, ó. O torcedor está pouco se lixando, o povo brasileiro está pouco se lixando com a seleção brasileira. Sim, está preocupado com o seu time. O seu time ele torce, continua torcendo, mas a nível de seleção, ele está dando uma bulufa para a seleção brasileira. Está pouco se lixando. Não estou mentindo não, mas é verdade. O torcedor brasileiro está pouco se lixando com a seleção brasileira. Ele está torcendo para o time dele. Para o meu Bahia, para o Flamengo dele, para o Vitória dele, para o Corinthians dele, está torcendo. Mas seleção, esqueça que ele está pouco se lixando. A nível de Brasil, hoje o povo brasileiro está voltado para a política. E aquele que não está voltado para a política, meu amigo, comece a pensar. Pensa sério nisso. Pense seriamente nisso. Se sua vida está ruim, péssima, e você sabe que tudo isso tem a ver com a política, se você acha que tem a ver com a política, a culpa não é dos políticos, é sua. Sua, exclusivamente sua, é a culpa. Desculpe ter fugido um pouquinho do contexto, tá bom? Um abraço a todos vocês e volte em outra oportunidade.